Bom, a gente vai entrar no parágrafo 63 da terceira parte do Função e Campo da Palavra, da Fala e da Linguagem em Psicanálise, né? Que são as ressonâncias da interpretação e tal. A gente saiu do 62, que eu tive que retomar, e aí é onde ele fala, é essa a responsabilidade do analista toda vez que ele intervém pela fala. Termina assim o 62 que a gente retomou. Agora vamos adiante. Do mesmo modo, o problema dos efeitos terapêuticos terapeutas é o sacerdote que trata, é o iater, é o médico grego. Os efeitos terapêuticos são os efeitos do tratamento, da interpretação inexata, levantado pelo senhor Edward Glover, num artigo notável, levou a conclusões em que a questão da exatidão passa para o segundo plano. O artigo, vou traduzir direto para português, é o efeito terapêutico da interpretação inexata. 2 pontos. Uma contribuição à teoria da sugestão. Isso está no International Journal of Psychoanalysis, no volume 12, na página 4. Está em inglês. Ou seja, trata-se de que não apenas toda intervenção falada, quer dizer, todo dito que você diz, né, fala, é recebida pelo sujeito em função de sua estrutura. A gente já viu as estruturas básicas, né, do que a gente considera estrutura: neurótica, perversa, psicótica. Com a psicose paranoica, a gente pode tratar alguma coisa pela fala. Lacan mostrou isso na tese dele, mas não é psicanálise. Com o esquizofrênico, eu trouxe para vocês, lá da Casa das Palmeiras, o livro dos chamados camafeus da doutora Anísia. Eu trouxe o caso Emídio, que foi tratado no Hospital de Engenho de Dentro pela doutora Anísia, quer dizer, através da arte. Eu vi na Casa das Palmeiras muito tratamento, sem remédio, do esquizofrênico, só pelo fato dele estar lá da 1 até as 5:30 fazendo arte terapia. E andava muito bem, obrigado, pela cidade, pegava ônibus, tudo direitinho, e daí é o grupo de estudos. Mas isso não é para mim psicanálise. É o perverso, manda ele para uma instituição lá para você se organizar, porque não tem como. Põe ele melhor ainda, ele vai ficar mais perverso do que ele já era, se você mete ele numa análise. E sobra para nós o quê? Os neuróticos, histérico e obsessivo. O neurótico obsessivo, a gente tem que histericizar ele para ele poder falar. É como criança que vem para bebê quando nasce. Vocês já viram um bebê quando nasce? Tem aqueles que já pegam o peito e mama, parece que já nasceu, já sabia mamar quando nasceu, e já sabia de alguma maneira. Tem outros que você tem que ensinar a mamar. O neurótico obsessivo você tem que ensinar ele a falar, por isso que ele diz que tem que histericizar o neurótico obsessivo. E a histérica é uma estrutura que tanto dá em homem como em mulher, e é chamada histérica. Homem histérica, Lacan era um deles. É uma beleza na análise, fala sozinho, você não precisa ensinar nada, vai falar sozinho, brrr, você não precisa nem se meter. E as mulheres histéricas também, elas sabem muito bem o que elas querem. Quando apareceu uma mulher neurose, obsessiva numa mulher, vocês abrem o olho, pode ser uma paranoia. E aí, nesse caso, não vai poder rolar uma análise, tá? Essas são as estruturas que a gente tem. Tem uma fobia aqui. Uma fobia, eu tenho que esperar acabar o assunto todo da fobia para saber se, na verdade, se tratava de um caso de
estrutura histérica ou de uma estrutura de um neurótico obsessivo, homem. E, nesse caso, se for mulher, aí isso fala a favor de uma paranoia, tem que ir devagar. E nesse caso, eu vou ter que esperar para ver como é que eu trato. Então, fazer esse diagnóstico diferencial da estrutura, a gente tem que fazer. Eu fiz um parêntese aqui para lembrar isso para vocês. Eu não andei no meio dos psiquiatras à toa. Tem psiquiatra que sabe muito bem fazer diagnóstico e que ensina muito. E Lacan era psiquiatra, também sabia. Vocês podem ver pelos seminários que ele não pisa na bola. Então, voltando. Ou seja, trata-se de que não apenas toda intervenção falada por nós é recebida pelo sujeito em função de sua estrutura. No caso, a gente só tem como ter na análise as estruturas neuróticas. Na análise. Não quer dizer que você não possa tratar de outras estruturas em outros lugares. Mas que assume no caso dessa intervenção falada, ele vai assumir essa intervenção falada pelo analista uma função estruturante. Quer dizer, ela vai conformar vai dar forma a alguma coisa, em razão de sua forma, quer dizer, dependendo do que você está dizendo, e a importância das psicoterapias não analíticas ou das mais comuns prescrições médicas. Lembre-se que ele está aqui se endereçando aos problemas encontrados na teoria da técnica, que era o que regulamentava as análises todas da Associação Internacional de Psicanálise, quando ele apresentou esse trabalho, que se chamou Discurso de Roma, é o outro nome dele. Então, não analíticas ou das mais comuns prescrições, entre aspas, médicas, se fosse em grego seria iatreumata, a indicação terapêutica, médicas, porque estava tudo subordinado à psiquiatria, à medicina. Consiste precisamente em elas serem intervenções que podemos qualificar de sistemas obsessivos de sugestão, por exemplo, faz assim, faz assado, mas olha, desse jeito e não daquele. De sugestões histéricas de ordem fóbica, por exemplo, você tem que sair dessa situação, né? Ou de apoios persecutórios. Isso é muito perigoso, mas eu estou aqui, o apoio, né, para ajudar você. Cada qual adquirindo seu caráter de sanção, ou seja, de punição, de repressão feita por uma autoridade, que dá ao desconhecimento pelo sujeito de sua própria realidade. O sujeito fica perdido, porque o camarada, o suadizan analista manda ele fazer assim o assado. Então, se ele não tiver feito, na próxima sessão ele vai ser chamado a atenção, né? Ou se ele continuar insistindo no caminho dele. Ou se eu falar, olha, você tem que sair dessa situação, e aí você não sai porque tá bom assim, porque não é momento de você sair, mas aí você tem que sair porque o cara vai lá te perseguir depois. Ou então, isso é muito perigoso, eu tô aqui para ajudar você e você continua lá vivendo perigo porque tá bom andar de montanha-russa. De qualquer maneira, todas essas prescrições médicas em que tinha se transformado a intervenção falada dos analistas, tem essas três possibilidades, elas no final deixam
a criatura num total desconhecimento da própria realidade dela. Porque o analista, entre aspas, se meteu e passou a fazer parte do mundo dela, coisa que ele não está pago para isso. Ele está pago simplesmente para fazer falar o sujeito do inconsciente, para deixar que esse algo de não nascido venha à luz. E que o cara se livre daquele monte de flores e encontre o tracionário dele, e o resto vira dejeto e ele se liberte, né? É esse que é o nosso trabalho, mas ele está mostrando aqui como é que o negócio rolava nessa época. É tão grande esse parágrafo em termos de comentário que é importante fazer para que fique claro que eu vou ter que parar aqui por causa do tempo.